Segunda parte da Resolução CNE-CB 4 de 2010. Seção 3, Educação Profissional e Tecnológica. Artigo 30. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho da ciência e da tecnologia, e articula-se com o ensino regular com outras modalidades educacionais, educação de jovens e adultos, educação especial e educação à distância. Artigo 31. Como modalidade da educação básica, a educação profissional e tecnológica oferece de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e nos de educação profissional técnica de nível médio. Artigo 32. A educação profissional técnica de nível médio é desenvolvida nas seguintes formas. 1. Articulada com o ensino médio sob duas formas. A. Integrada na mesma instituição. Ou B. Concomitante na mesma ou em distintas instituições. 2. Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Parágrafo 1º. Os cursos articulados com o ensino médio, organizados na forma integrada, são cursos de matrícula única, que conduzem os educandos à habilitação profissional técnica de nível médio, ao mesmo tempo em que concluem a última etapa da educação básica. Parágrafo 2º. Os cursos técnicos articulados com o ensino médio, ofertados na forma concomitante com dupla matrícula e dupla certificação, podem ocorrer: 1. Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. 2. Em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. 3. Em instituições de ensino distintas, mediante convênios de incomplementaridade com planejamento e desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Parágrafo 3º. São admitidas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio a organização e a estruturação em etapas que possibilitem a qualificação profissional intermediária. Parágrafo 4º. A educação profissional e tecnológica pode ser desenvolvida por diferentes estratégias de educação continuada, em situações especializadas ou no ambiente de trabalho, incluindo os programas e cursos de aprendizagem previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Artigo 33. A organização curricular da educação profissional e tecnológica por eixo tecnológico fundamenta-se na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma dada formação profissional e dos arranjos lógicos por elas constituídos. Artigo 34. Os conhecimentos e as habilidades adquiridos tanto nos cursos de educação profissional e tecnológico como os adquiridos na prática laboral pelos trabalhadores podem ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para o prosseguimento ou conclusão de estudos. Seção 4. Educação básica do campo. Artigo 35. Na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida do campo e de cada região, definindo-se orientações para 3 aspectos essenciais à organização da ação pedagógica. Primeiro, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural. Segundo, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Terceiro, adequação à natureza do trabalho na zona rural. No artigo 36 está assim: a identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.
Parágrafo único. Formas de organização e metodologias pertinentes à realidade do campo devem ter acolhidas, como a pedagogia da terra, pela qual se busca um trabalho pedagógico fundamentado no princípio da sustentabilidade, para assegurar a preservação da vida e das futuras gerações, e a pedagogia da alternância, na qual o estudante participa concomitantemente e alternadamente de dois ambientes, situações de aprendizagem, o escolar e o laboral, supondo parceria educativa em que ambas as partes são corresponsáveis pelo aprendizado e pela formação do estudante. Seção 5. Educação escolar indígena. Artigo 37. A educação escolar indígena ocorre em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural e de cada povo ou comunidade formação específica de seu quadro decente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, é reconhecida sua condição de possuidores de normas e ordenamento jurídico próprios, como ensino intercultural e bilíngue, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Artigo 38. Na organização de escola indígena, deve ser considerada a participação da comunidade na definição do modelo da organização e gestão, bem como 1. Suas estruturas sociais, 2. Práticas sociais, culturais e práticas socioculturais e religiosas, 3. Suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem, 4. Suas atividades econômicas. 5. Edificação de escolas que atendam aos interesses das comunidades indígenas. 6. Uso de materiais didáticos pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. Seção 6. Educação à distância. Artigo 39. A modalidade de educação à distância caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo-se atividades educativas em lugares e tempos diversos. Artigo 14. Artigo 40. O credenciamento para oferta de cursos e programas de educação de jovens e adultos, de educação especial e de educação profissional técnica de nível médio e tecnológica, na modalidade à distância, compete aos sistemas estaduais de ensino, atendidas à regulamentação federal e às normas complementares desses sistemas. Seção 7. Educação escolar quilombola. Artigo 41. A educação escolar quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro docente. Observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, bem como nas demais, deve ser reconhecida e valorizada diversidade cultural. Título 7. Elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Artigo 42. São elementos constitutivos para a operação dessas diretrizes o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, o sistema de avaliação de gestão democrática e a organização da escola, o professor e o programa de formação docente. Capítulo 1. O projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Artigo 43. O projeto político-pedagógico interdependente da autonomia pedagógica administrativa.
e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Parágrafo 1º. A autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade, que se expressa na construção de seu projeto pedagógico e do seu regimento escolar, enquanto manifestação de seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática ordenação pedagógica das relações escolares. Parágrafo 2º. Cabe à escola, considerada a sua identidade e de seus sujeitos, articular a formulação do projeto político-pedagógico com os planos de educação nacional, estadual e municipal, o contexto em que a escola se situa e as necessidades locais de seus estudantes. Parágrafo 3º. A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes integrantes do projeto político-pedagógico, devendo ser previstas as prioridades institucionais que as identificam, definindo o conjunto das ações educativas próprias das etapas da educação básica assumidas, de acordo com as especificidades que lhes correspondam, preservando a sua articulação sistêmica. Artigo 44. O projeto político-pedagógico, instância de construção coletiva que respeita os sujeitos das aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação social, deve contemplar: 1. O diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo contextualizados no espaço e no tempo. 2. A concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar. 3. O perfil real dos sujeitos, crianças, jovens e adultos, que justificam e instituem a vida na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, socioeconômico, com base da reflexão sobre as relações vida, conhecimento, cultura, professor, estudante e instituição escolar. 4. As bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico. 5. A definição da qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola no contexto das desigualdades que se refletem na escola. 6. Os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa, órgãos colegiados e de representação estudantil. 7. O programa de acompanhamento de acesso e permanência dos estudantes e de superação da retenção escolar. 8. O programa de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, regentes e não regentes. 9. As ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e externa. Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, a Prova Brasil, os dados estatísticos, pesquisas sobre os sujeitos da educação básica, incluindo dados referentes ao IDEB ou que completem ou substituam os desenvolvidos pelas unidades da federação e outros. 10. A concepção da organização do espaço físico da instituição escolar, de tal modo que este seja compatível com as características de seus sujeitos, que atenda às normas de acessibilidade, além da natureza e das finalidades da educação, deliberadas e assumidas pela comunidade educacional. Artigo 45. O regimento escolar discutido e aprovado pela comunidade escolar conhecido por todos, constitui-se em um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico com transparência e responsabilidade. Parágrafo único. O regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, das atribuições de seus órgãos e sujeitos, de suas normas pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção,
mobilidade do estudante, dos direitos e deveres e dos seus sujeitos, estudantes, professores, técnicos e funcionários gestores, famílias, representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas. Capítulo 2. Avaliação. Artigo 46 da avaliação no ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas. Primeiro, avaliação da aprendizagem. Segundo, avaliação institucional interna e externa. Terceiro, avaliação de redes de educação básica. Seção 1. Avaliação da aprendizagem. Artigo 47. A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia a relação professor-estudante, conhecimento-vida em movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. Parágrafo 1º. A validade da avaliação de sua função diagnóstica liga-se à aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor, e nesse contexto aponta para uma avaliação global que vai além do aspecto quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociável, ético, social e intelectual. Parágrafo 2º. Em nível operacional, a avaliação de aprendizagem tem como referência o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que o sujeito do processo educativo projetam para si, de modo integrado e articulado com aqueles princípios definidos para a educação básica, redimensionados para cada um de suas etapas, bem assim como no projeto político-pedagógico da escola. Parágrafo 3º. A avaliação na educação infantil é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. Parágrafo 4º. A avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio, de caráter formativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório, adota uma estratégia de progresso individual e contínuo, que favorece o crescimento do educando, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, sendo organizada de acordo com as regras comuns e essas duas etapas. Seção 2. Promoção, aceleração de estudos e classificação. Artigo 48. A promoção e a classificação no ensino fundamental e no ensino médio pode ser utilizadas em qualquer ano, série, ciclo, módulo ou em outra unidade de percurso adotada, exceto na primeira do ensino fundamental, alicerçando-se na orientação de que a avaliação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. 1. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalecência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 2. Possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com atraso escolar. 3. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado. 4. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 5. Oferta obrigatória de apoio pedagógico destinado à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudantes com déficit de rendimento escolar a ser previsto no regimento escolar. Artigo 49. A aceleração de estudos destina-se a estudantes com atraso escolar. Aqueles que, por algum motivo, encontram-se em descompasso de idade por razões como ingresso tardio, retenção, dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. Artigo 50. A progressão pode ser regular ou parcial, sendo que esta deve preservar a sequência do currículo
Voltando só um pouquinho. Artigo 50. A progressão pode ser regular ou parcial, sendo que esta deve preservar a sequência do currículo e observar as normas do respectivo sistema de ensino, requerendo o redesenho da organização das ações pedagógicas, com previsão de horário de trabalho e espaço de atuação para o professor e estudante, com conjunto próprio de recursos didático-pedagógicos. Artigo 51. As escolas que utilizam organização por séries podem adotar no ensino fundamental, sem prejuízo da avaliação do processo ensino-aprendizagem, diversas formas de progressão, inclusive de progressão continuada, jamais entendida como promoção automática, o que supõe tratar o conhecimento tratar o conhecimento como processo e vivência que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas sim de construção, em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está em processo contínuo de formação, construindo significados. Seção 3. Avaliação institucional. Artigo 52. A avaliação institucional interna deve ser prevista pelo projeto político-pedagógico e detalhada no plano de gestão realizada anualmente, levando em consideração as orientações contidas na regulamentação vigente, para rever o conjunto de objetivos e métodos a serem concretizados, mediante a ação dos diversos segmentos da comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da escola, além de clareza quanto ao que seja a qualidade social da aprendizagem e da escola. Seção 4. A avaliação das redes de educação básica. Artigo 53. A avaliação de redes da educação básica ocorre periodicamente. É realizado por órgãos externos à escola e engloba os resultados da avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação sinalizam para a sociedade se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar funcionando como está. Capítulo 3. Gestão democrática e organização da escola. Artigo 54. É pressuposto da organização do trabalho pedagógico e da gestão da escola conceber a organização e a gestão das pessoas do espaço, dos processos e procedimentos que viabilizam o trabalho expresso no projeto político-pedagógico e em planos da escola, em que se confirmam as condições de trabalho definidas pelas instâncias colegiadas. Parágrafo 1º. As instituições, respeitadas as normas legais e as do seu sistema de ensino, têm incumbências complexas e abrangentes, que exigem outra concepção de organização do trabalho pedagógico, como distribuição da carga horária, remuneração, estratégias claramente definidas para a ação didático-pedagógica coletiva, que inclua a pesquisa, a criação e as novas abordagens e práticas metodológicas, incluindo a produção de recursos didáticos adequados às condições da escola e da comunidade em que esteja inserida. Parágrafo 2º. É obrigatória a gestão democrática no ensino público e prevista, em geral, todas as instituições de ensino, o que implica decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola e a observância dos princípios e finalidades da educação. Parágrafo 3º. No exercício da gestão democrática, a escola deve se empenhar para construir-se em espaços das diferenças e da pluralidade, inscrita na diversidade do processo tornado possível por meio de relações intersubjetivas, cuja meta é de se fundamentar em princípio educativo emancipador, expresso na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Artigo 55. A gestão democrática constitui-se em instrumento de horizontalização das relações, de vivência
e convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na concepção e organização curricular. O educando para a conquista da cidadania plena e fortalecendo a ação conjunta que busca criar e recriar o trabalho e na escola mediante a 1. A compreensão da globalidade da pessoa enquanto ser que aprende, que sonha e ousa em busca de uma convivência social libertadora fundamentada na ética cidadã. 2. A superação dos processos e procedimentos burocráticos, assumindo com pertinência e relevância os planos pedagógicos, os objetivos educacionais e institucionais e as atividades de avaliação contínua. 3. A prática em que sujeitos constitutivos da comunidade educacional discutam a própria praxis pedagógica e impregnando-a de entusiasmos e de compromisso com a sua própria comunidade, valorizando-a, situando-a no contexto de relações sociais e buscando soluções conjuntas. 4. A construção de relações interpessoais solidárias, geridas de tal modo que os professores que se sintam estimulados a conhecer melhor os seus pares, colegas de trabalho, estudantes, família, a expor as suas ideias e traduzir as suas dificuldades e expectativas pessoais e profissionais. 5. A instauração de relações entre estudantes, proporcionando-lhes espaços de convivência e situações de aprendizagem, por meio dos quais se aprendam a se compreender e se organizar em equipes de estudos e de práticas esportivas, artísticas e políticas. 6. A presença articuladora e mobilizadora do gestor no cotidiano da escola e nos espaços com os quais a escola interage, em busca da qualidade social das aprendizagens que lhes caiba desenvolver com transparência e responsabilidade. Capítulo 4. O professor e a formação inicial e continuada. Artigo 56. A tarefa de cuidar e educar, que a fundamentação da ação docente e os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação instauram, reflete-se na eleição de um ou outro método de aprendizagem, a partir do qual é determinado o perfil de docente para a educação básica, em atendimento às dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. Parágrafo 1º. Para a formação inicial e continuada, as escolas de formação dos profissionais da educação, sejam gestores, professores ou especialistas, deverão incluir-se em seus currículos e programas. A. O conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para e na cidadania. B. A pesquisa, a análise e a aplicação de resultados de investigações de interesse na área educacional. C. A participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino. D. A temática da gestão democrática, dando ênfase à construção do projeto político-pedagógico mediante trabalho coletivo, que todos os que compõem a comunidade escolar são responsáveis. Artigo 57. Entre os princípios definidos para a educação nacional está a valorização do profissional da educação. Com a compreensão de que valorizá-lo é valorizar a escola com qualidade gestorial, educativa, social, cultural, ética, estética e ambiental. Parágrafo 1º. A valorização do profissional da educação escolar vincula-se à obrigatoriedade da garantia de qualidade em ambas se associe à exigência de programas de formação inicial e continuada de docentes e não docentes. No contexto do conjunto de múltiplas atribuições definidas para os sistemas educativos, em que se inscrevem as funções do professor. Parágrafo 2º. Os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, vinculado às orientações dessas diretrizes, devem prepará-lo para o desempenho de suas atribuições, considerando necessário
A. Além de um conjunto de habilidades cognitivas, saber pesquisar, orientar, avaliar e elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento coletivamente. B. Trabalhar cooperativamente em equipe. C. Compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e organizativa. D. Envolver competências para integração com a comunidade e para relacionamento com as famílias. Artigo 58. A formação inicial nos cursos de licenciatura não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades referidas, razão pela qual um programa de formação continuada dos profissionais da educação será contemplado no projeto político-pedagógico. Artigo 59. Os sistemas educativos devem instituir orientações para que o projeto de formação dos profissionais preveja a consolidação da identidade dos profissionais da educação nas suas relações com a escola e com o estudante. B. A criação de incentivos para o resgate da imagem social do professor, assim como da autonomia docente, tanto individual como coletiva. C. A definição de indicadores de qualidade social da educação escolar, a fim de que as agências formadoras de profissionais de educação revejam os projetos dos cursos de formação inicial e continuada de docentes, de modo que correspondam às exigências de um projeto de nação. Artigo 60. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Francisco Aparecido Cordão. Essa foi a finalização da leitura na íntegra do documento CNE-SEB número 4 de 2010.